por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Só que agora o Brasil, por um azar incrível, tem na presidência um sujeito claramente desqualificado, intelectualmente incapaz. A gente pode falar o que a gente quiser, pode se falar o que quiser do Lula, do Fernando Henrique, inteligentes eles são. E o Bolsonaro não é inteligente. E não entende o mundo ao redor, é uma pessoa tacanha, ligada ao que tem de pior da polícia do Rio de Janeiro. Sim, eu não preciso discorrer sobre isso, mas eu sentei lá na CPI das milícias do Marcelo e vi as conexões e sei quais são. E, inclusive, falei para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eu estive fazendo aquele documentário que já um dia vai sair, que você me deu uma entrevista, eu também entrevistei ministros do Supremo e eu falei, olha, se você olhar aqui, você vai ver. Mas o que eu acho que o Brasil precisa fazer agora? O imperativo número 1 é tirar o Bolsonaro desse jogo. Bolsonaro não pode continuar na presidência da República do Brasil. Ponto. Não tem capacidade moral, não entende. Eu não sei nem dizer, eu não sei nem como me expressar a respeito do quão absurdo e grotesco é o Bolsonaro e seus filhos, etc., controlando a República. Para mim, o primeiro imperativo é esse. Eu escuto um monte de gente do mercado financeiro dizer mas espera aí, o Paulo Guedes é liberal, o Paulo Guedes é isso. Mas assim, eu olho para a economia brasileira, isso é um outro problema que o Brasil tem. A economia brasileira é monopolizada. É cheia de monopólio e oligopólio. Né? Qualquer pessoa que tenha estudado microeconomia 1 sabe que o preço de equilíbrio num regime de oligopólio e monopólio destrói a competição, é mais caro tudo. Por isso que, quando tinha inflação no Brasil, sempre tinha markup, o cara aumentava os juros, sempre marcava o preço para cima, porque tem que comprar de mim. O Brasil é um país oligopolizado. Aí eu olho e não é só o setor público que tem oligopólio, o setor privado tem oligopólio. Totalmente. E a educação, eu posso dar 500 exemplos. Um liberal, de verdade, quebra o oligopólio. Tem lei antitrust, etc. Eu nunca vi nenhum desses caras, Paulo Guedes e tal, assume a presidência e não fala como se esse assunto não existisse. Eu quero privatizar a Petrobras. Ok, vai privatizar a Petrobras. Talvez seja um caminho... Eu tenho minhas dúvidas se isso é um caminho bom, mas quero privatizar a Petrobras. Tá bom, mas você vai deixar os oligopólios privados todos? Porque é a mesma coisa. Né? E a conversa só é para o lado do Estado. Né? Eu vou vender essa empresa do Estado. Mas, espera aí, você vai deixar cartel de banco, cartel de... Só para sublinhar a sua opinião, no Brasil, 85% das transações financeiras são oligopolizadas por 5 bancos apenas. 4 dos quais estão no ranking dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum inglês, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum chinês, nenhum japonês. 4 são do Brasil. O sistema financeiro brasileiro os bancos comerciais, em particular, vou separar isso de banco de investimento, de companhia de ação e tal, que é diferente. Os bancos comerciais praticam uma taxa de juros inacreditável. Eu tive uma ideia para um filme uma vez Eu não fiz o filme, mas eu tive essa ideia e eu fiquei com vontade de fazer, que era num dia da minha vida, correr a Rio Branco, ir na Barra e tal, e pegar empréstimo em todos aqueles factories pequenininhos, Fininvest, que tudo pertence aos donos dos grandes bancos. Tá? Sem dúvida. Eu via sempre os
pessoas que trabalhavam na minha casa, né? Pegar dinheiro emprestado, pessoa pobre, pegar dinheiro emprestado no banco e aí não conseguia nunca mais pagar. Aí me falava, estou ferrado, eu trabalhava. E aí eu ia lá e falava, então não paga nada, não paga. Deixa acumular a dívida, e a dívida acumulava, caía no passivo do banco e tal, e aí fazia um acordo por nada daquela dívida gigante. A minha ideia era fazer um negócio, era fazer um filme assim. Eu ia me endividar inteiro, com a taxa de juros exorbitante, e depois ia filmar a história dos bancos comigo. Filmar os caras falando... Isso tem que ser filmado. E eu fiquei com vontade. E aí a minha ideia era levar, em vez de pagar a minha dívida lá no Fininvest, era ir lá na casa do Setúbal tocar a campainha e falar: ó, eu peguei um dinheiro emprestado com você, vocês me cobram 350% de juros, eu quero fazer um acordo contigo. Era fazer tipo um troço Michael Moore sobre o sistema financeiro. Pois olha, vale a pena. Hoje, deixa eu te dar o número, 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento e 65 milhões de pessoas estão humilhadas no SPC. Esse é o número desse filme. Você tem que fazer esse filme. Era um filme que eu tinha... Essa é uma ideia que eu tinha tido antigamente, eu não fiz. Me arrependo, porque seria um bom filme. Mas ia ser estressante também, porque eu ia ficar endividado, juros de não sei quanto, 500 factoring. A gente fazia um head. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não quero te alugar muito mais do que você tem generosamente me permitido. Vamos conversar o que você quiser. Veja, você roda o mundo inteiro. Hoje mesmo você é um cara que está em Los Angeles, que é o grande centro do cinema mundial e tal. Qual é a imagem que você vê hoje do Brasil fora do país? Olha, é muito ruim. Bom, os Estados Unidos está num estado... né, se o Brasil conseguisse pensar estrategicamente... mas o Brasil não consegue, porque a gente está conversando aqui. Os Estados Unidos está num estado está numa situação muito grave, os Estados Unidos, na minha opinião. Política. A democracia americana, de fato, está correndo um risco. Não existe mais conversa entre republicano e democrata. Tentaram impedir a força posse de um presidente eleito, invadindo o Capitólio. E existe... O que acontece aqui é que existe um grupo radical de direita. No caso americano, tem um alto teor de racismo assumido. O cara é racista e diz que é racista, diferente do racista que é racista e finge que não é racista. O cara... on your face, né? Eu vou marchar aqui contra vestido de Ku Klux Klan ou de nazista, etc. Tem um número muito grande de pessoas assim, e esse fenômeno é semelhante ao fenômeno Bolsonaro no Brasil. É bem parecido com o fenômeno do Bolsonaro. A ideia, embora aqui seja mais perigoso ainda, porque eu acho que o Bolsonaro é inerentemente incompetente e incapaz, e o Trump e os republicanos daqui não são. Esse fenômeno, eu acho que é o primeiro que tem que acabar, porque tem a polarização que tem aqui, e também tem aí, né, torna impossível qualquer tipo de diálogo inteligente. É impossível, não tem diálogo inteligente aqui. O republicano fala uma coisa, o democrata fala outra, e não tem meio termo, não tem acordo. Não se passa legislação nenhuma, não tem pensamento. A capacidade que os Estados Unidos tinha de pensar estrategicamente se perdeu. E eu acho que a democracia americana corre um grande risco. No Brasil, eu não sei dizer se a democracia está em risco, não sei dizer. Eu tenho a impressão que não. Acho que a gente vai ter eleições, não vai ter golpe nenhum. Eu acho isso. Pode ser... Concordo completamente. E quem for mais votado vai levar a eleição, é aquele abraço. Eu acho que vai ser isso. Aqui, eu já não sei. Porque aqui a eleição é indireta, você vota para o cara ganha o Estado manda, aí o cara pode roubar a eleição, cada Estado tem a sua lei, é uma coisa maluca aqui. Né? Aqui eu não sei. Mas o Brasil,
eu acho que vai ter eleição. Se ganha o Bolsonaro, porque o que acontece? Todo mundo aqui, intelectual americano, olha para o Brasil e vê o Bolsonaro como sendo a contraparte do Trump. E ele é a contraparte do Trump. O Trump não é amigo do Putin, o Bolsonaro é amigo do Putin. É a mesma coisa, só que o Trump é muito mais inteligente que o Bolsonaro, mais perigoso e mais inteligente que o Bolsonaro. Esse fenômeno é o primeiro que a gente tem que eliminar. Bolsonaro tem que eliminar. O Bolsonaro não pode ganhar a eleição. Esse é o ponto número 1. Agora, eu olhando para a eleição brasileira também, Ciro, eu fico com uma coisa na minha cabeça que eu não consigo entender. Porque se você olha para a rejeição, Bolsonaro tem uma incrível rejeição. E o Lula também tem uma incrível rejeição. Por que não tem ninguém colado neles, aproveitando essa rejeição para oferecer uma alternativa? Eu sei, você está tentando fazer isso. Mas por que não pega? Tinha tudo para pegar. Você tem rejeição pelos dois lados. Por que não acontece isso? Mas eu acho, deixa eu te ponderar, porque aí eu tenho que ser ouvido como uma parte interessada. Eu não sou um neutro observador. Não, estou perguntando para você. Mas vou te falar, o que eu acho é o seguinte, você tem claramente um fenômeno que você já radiografou muito bem. Você tem um modelo econômico que é o mesmo, portanto, é um consenso. O Lula é uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro, eu digo isso toda hora. Porém, o modelo econômico, você conhece bem, câmbio flutuante, superávit primário, não sei o que, agora teto de gasto e tal, o rentismo, tudo isso é o mesmo modelo, mesmo. E o modelo de governança política que você radiografou, como nenhum artista brasileiro até agora me tinha mostrado que era capaz de fazer. Minha solidão é muito nessa direção, que é a ideia de um modelo econômico que concede ao patrimonialismo, vamos usar uma expressão Fernando Henrique, mas a ladroeira, vamos usar uma expressão Ciro Gomes, centralidade no desenho da governabilidade do país. E isto não estando em debate, ou seja, nós aceitamos que isto está posto, trata-se de discutir uma agenda que é uma aberração. Nós estamos aqui no Brasil, nesse momento, parecendo que nós estamos na década de 30, fascistas contra comunistas. E é um negócio sem nuance, sem tons de cinza, sabe? E que passa longe do fato de que 70% da classe trabalhadora brasileira está desempregada ou na mais selvagem informalidade. Então, a questão da polarização no Brasil ela tem essa característica que é como uma espécie de barragem, eu estou comparando isso, uma espécie de barragem gigante. O Bolsonaro é uma figura muito calorosa, 100% conhecido, idolatrado de forma acrítica por 25%, e vai perder a eleição, porque 75% não votarão nele. E essa é a sabedoria dos dois turnos. Esse objetivo nós temos que eliminar das nossas angústias. Porém, o Bolsonaro pode sair do segundo turno. Porque se quem está votando hoje no Lula, obedecendo à rejeição, porque ele é o cara que parece ser o único viável para derrotar o Bolsonaro, e a grande emergência, eu estou de acordo, é derrotar o Bolsonaro, mas derrotar os valores que produziram o Bolsonaro é mais grave. E é colocar uma coisa nova no lugar, porque o Bolsonaro não desceu de Marte, o Bolsonaro nasceu no colapso econômico produzido pelo modelo lulopetista de governar e pela centralidade da corrupção que foi desvendada pela Lava Jato. E essa é a minha ideia. E hoje eu tenho muita animação, não é que seja fácil, é porque você olhando assim, o Brasil tem 10 pesquisas, quase tudo paga por banco toda semana. Quando a gente lê profissionalmente, o que acontece você também já intuiu. O Bolsonaro tem 25%, o Lula tem 45%. Mas quando você mergulha para radiografar, você já tem 30% que não são por aqui ou acolá. Estão dispersos, 10, 12 comigo, mas o resto está disperso aí em outros candidatos, nulo, branco, tem um voto nulo, o absenteísmo também está aumentando no Brasil. Porém, quando você vai dizer, e esse eleitor do Lula, 45%, mais do que 15%, Zé, dizem que votam no Lula por uma única razão, é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. Essa emergência que você colocou. Ora, deixa para fazer isso pragmaticamente no segundo turno, vote em alguém que não tem rejeição, que tem proposta, que não tem compromisso com isso daí. Pode ser eu, mas pode ser outra pessoa para fazer uma coisa honesta. No Bolsonaro, a mesma coisa. É impressionante, dos 25 dele hoje, 9 pontos, a gente lê isso com profissionalismo, 9 pontos é para não deixar o Lula e o PT voltarem. Ou seja, o voto negativo. Se a gente arrombar, isso é uma barragem muito poderosa, mas cheia de fissura. Se a gente acertar ali, né, a mão numa dessas fissuras, arromba a barragem.
Não sei E aí se... eu queria te falar, aprofundar um pouco mais, essa polarização, e você está num ponto de vista importante, porque ela tem tudo a ver com o que acontece nos Estados Unidos. E como é que a gente se liberta dela no Brasil? Bom, tem uma diferença grande. Tem uma coisa acontecendo no Brasil que me assusta um pouco, que também está acontecendo nos Estados Unidos cada vez mais, que é a incorporação de valores religiosos na agenda do Estado, com bancadas religiosas, e etc, etc. E o Brasil, Gravíssimo, e o gravíssimo. Brasil tem uma Constituição na qual o Estado é agnóstico e não tem religião oficial, e a mesma coisa nos Estados Unidos. Aqui, a Suprema Corte claramente tem valor, obedece valores religiosos mais do que a Constituição americana, ou boa parte da Suprema Corte, né? Ciro, eu não sei como desmontar a polarização, porque eu acho que é um fenômeno complexo que tem a ver com as novas tecnologias a superconexão entre as pessoas em internet, WhatsApp, etc, etc. O uso acrítico da mídia social e o potencial que a mídia social dá para as pessoas exacerbarem de propósito. O cara bota aquele robozinho lá e manda mensagem, blá, blá, blá. Vídeos russos influenciando as eleições americanas, abrindo conta falsa no Facebook. Existe muito disso, e isso é um problema sério. É o que eu digo, né? Infelizmente, o Brasil não consegue pensar estrategicamente. O que a gente vai fazer com a social media? Como é que vai ser regulado isso? Não tem nenhum raciocínio desse tipo. A questão eu vou tentar ganhar aqui o poder para o meu grupo de direita bolsonarista poder lotear o Estado e bola para frente. E eu vou tentar... É isso. Essa lógica de bruta brasileira de corrupção estruturando, dando a lógica subjacente à política, não acontece nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa. Eu acho que aí o mais importante é quebrar isso. Eu chamei isso de mecanismo, né? Voltando para a conversa da Lava Jato, que eu não terminei de dar aquela resposta, o que me decepcionou na Lava Jato é que o Moro e o Deltan Dallagnol e vários outros procuradores, muito através do que eu vi, eu tive acesso bem próximo do material que o Glenn Greenwald obteve do hacker, do Vermelho, e quando você começa a olhar o que está acontecendo ali, você começa a ver que a relação entre juiz e procurador é o mesmo time, né? Não tem um distanciamento do juiz e do procurador, então sendo aviltadas as regras processuais. Em um determinado momento, começou a ter uma exploração midiática da Lava Jato, aquelas coletivas de imprensa, bababá, e o troço se perdeu, a própria estrutura da Lava Jato adotou posturas inaceitáveis, não republicanas. É como se eu tenho que virar um monstro para destruir o outro monstro, né? E isso aí maculou e jogou fora uma oportunidade do Brasil. Agora, um problema que o Brasil tem também, que eu acho muito difícil, a lógica da política brasileira, ela não determina só como é que são os arranjos para governar e quem vai estar em que estatal. Ela transcende o poder executivo e legislativo e ela se infiltra no judiciário. Sem dúvida. Sobretudo quando o judiciário não é o cara concursado, é o cargo que o político coloca o juiz dele lá. Então, o judiciário brasileiro, uma parte da história da Lava Jato é que o Supremo Tribunal Brasileiro ficou proferindo decisões sobre a Lava Jato, inclusive decisões que tiraram o Lula da eleição, né?
E decisões sobre a Lava Jato que, por 5 anos, até o cara dizer, peraí, o foro é outro. Isso é de uma irresponsabilidade absoluta. É isso. A culpa, assim, grande parte do desvirtuamento da Lava Jato, dos problemas que a Lava Jato gerou para o Brasil, quando ela descambou para... Ela já estava, desde a sua incepção, descambada para uma relação errada entre procurador e juiz, que dá para ver claramente no material do Telegram. O Supremo Tribunal Federal deixou a banda passar. Como é que o Supremo Tribunal Federal demora 5 anos para descobrir que o foro é outro? Isso é inexplicável. O Brasil passa por um trauma gigante. Não, é explicável. É explicável porque o mecanismo contamina o judiciário. Porque o sujeito está indicando aquele ministro, aquele juiz para aquele cargo, é um político que faz parte e vive dentro da lógica de loteamento do Estado. E esse cara não vai indicar a Maria Tereza de Calcutá para o judiciário, ele vai indicar outra pessoa para o judiciário. A Maria Tereza não vai. Então, tem a corrupção que existe no judiciário, e eu tenho vários amigos advogados que me atestam isso, não vou falar o nome deles para eles continuarem ganhando ações, mas a corrupção que existe no judiciário é brutal. O Brasil é um país que tem muito escritório de advocacia que ganha dinheiro intermediando compra e venda de sentença. Não resta a menor dúvida. Inclusive, todo mundo sabe quem faz e quem não faz. Então, é difícil, porque a justiça também não deixa. A justiça não deixa o mecanismo ser desmontado. É muito difícil, porque tem uma... Se a justiça fosse boa, as coisas se alinhavam pela justiça. Talvez a grande reforma que o Brasil precise seja uma reforma do judiciário. Talvez essa seja grande, mas precisa ser a nível da Constituição, né? É difícil fazer, mas, na minha opinião, com a lógica política que existe. Por exemplo, vamos imaginar, você quebra uma barreira aí, você se elege presidente da República. Agora você vai ter que arrumar uma maioria no Congresso. Como é que você vai fazer? Tipo, se você não quer compactuar e não compactua com o que acontece, você vai ter uma dificuldade grande de arrumar uma maioria no Congresso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu posso só telegraficamente, sem querer te interromper, já interrompendo, o que é que eu estou pensando? Porque vai que, né? Eu estou aí na área para ganhar mesmo, não estou para brincar. E é possível, mas não é que seja fácil. Então, qual é a minha ideia? É tentar transformar o máximo que esteja ao meu alcance a eleição numa disputa programática, estabelecer uma espécie de plebiscito ao redor de ideias práticas, ao invés de ser ao redor da personalidade do fulano ou desses adjetivos morais ou religiosos ou identitários que infernizam a vida do mundo e do Brasil especificamente. Propor o pacote inteiro de reformas, inclusive do judiciário, que você tem coberto de razão, nos 6 primeiros meses, porque a minha experiência mostra que esse é o poder máximo do presidente da República. Aquilo que o Fernando Henrique tinha no primeiro momento do real e não propôs nada. O Lula tinha, quando se elegeu, e não propôs nada, porque falta aos dois concepção, e nós estávamos na onda neoliberal, que seria a não concepção, ou seja, só desmontar o Estado e deixar o laissez-faire fazer. Então, propor ao máximo plebiscitariamente uma disputa de ideia. Propor nos 6 primeiros meses. Ao invés de negociar a maioria no Congresso, estrito senso, a ideia minha é estabelecer uma grande renegociação do Pacto Federativo, trazer governadores e prefeitos para mitigar a influência dos lobbies, grupos de pressão e desse mecanismo de corrupção elevado ao elemento central do modelo de poder. O mecanismo aqui é libertar os estados dos grilhões da dívida, está tudo bem estudado, etc., dá para fazer. E, por fim, a minha proposta é abrir mão da reeleição e o que persistir de impasse mandar direto a voto plebiscitário, diretamente voto pelo povo. Por exemplo, a reforma do judiciário ou a reforma dos tributos. Se eu persistir o impasse, apesar de toda essa negociação, conseguir apenas maioria simples para mandar isso a plebiscito popular. Eu acho que essa é a fórmula da gente mudar esse modelo de governança política. A conferir, vamos ver. Eu acho extremamente difícil. Não, fácil não é.
Extremamente, não, é uma dificuldade gigantesca porque tem que dar 1 milhão de coisas certas. Eu tenho minhas dúvidas sobre plebiscito popular, tenho bastante dúvida. O último plebiscito popular que eu vi foi na Inglaterra, onde as pessoas votaram para sair da Comunidade Europeia. Plebiscito popular, cuidado, porque quando você pega... Eu sei bastante bem, mas é aquele ponto onde persistiu o impasse depois dessa grande negociação que eu estou pretendendo fazer com governadores e prefeitos. Eu me lembro de um amigo meu, produtor de cinema inglês, falando para mim: a gente paga o parlamento para eles tomarem decisões, e aí a decisão mais importante a gente bota num plebiscito, e agora a Inglaterra está ferrada. Em suma, é uma outra visão. Eu não sou otimista sobre isso, mas eu sou também otimista que o Bolsonaro vai perder. Vai perder. Eu também acho que ele vai perder e se tudo der certo, vai desaparecer da política nacional. Espero... vai voltar para o esgoto, de onde jamais deveria ter saído. Eu estava revendo agora, em 93, eu era governador, pedi a cassação e a prisão do deputado Jair Bolsonaro. Em 93. Se você der uma olhada na história das milícias cariocas, você vai ver assim, é relação direta com o policial matador, né? Meu melhor amigo é o cara que matou 300 pessoas, o Adriano. Cara, o Queiroz, essa personalidade aí, está dizendo em público que os Bolsonaro têm que apoiá-lo. Assim como quem diz, se não, está entendendo? Eu tenho aquela nossa conversa quando eu fui gravar, eu estou esperando assim que sair isso, em que tem uma cena, não sei se você me autorizou, inclusive, a falar, mas que tem uma cena que numa determinada rádio patrulha, ou seja, numa viatura, está lá o Adriano, não é? O cara que provavelmente... Tem uma Patamo famosa que vai ser... Eu esqueço o nome, quem sabe o nome da Patamo é o Pimentel. Mas tem uma Patamo famosa que tem dentro dela... E tem os caras tudo dentro do mesmo carro, cara. No mesmo batalhão. É isso. Virou o escritório do crime no Rio de Janeiro, né? Um cara que eu dou para as pessoas que eu gosto, meus amigos, eu gosto muito do Marcelo Freixo, você sabe disso. Eu falo do Marcelo, você quer ser governador para quê, cara? Você vai se apurrinhar, vai ser um inferno. Por que você quer ser? Ele vai ser o melhor governador se ele for eleito, mas você tem que ter muito saco para ser governador do estado. Você tem que ser um maluco. Cara, eu vou tentar me meter no meio dessa confusão, dessa corrupção de polícia, de tiroteio, para ver se eu consigo resolver e melhorar o Brasil, que é realmente o que ele quer fazer. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu me lembro que teve uma eleição para prefeito no Rio, que era Gabeira contra Eduardo Paes, e eu nunca tinha declarado voto a ninguém, e aí eu declarei meu voto no Gabeira, e eu fui ver o último debate. E o Gabeira estava na frente. E vendo o debate, o Gabeira é um cara muito inteligente, eu gosto dele. Vendo o debate, eu virei para acho que foi para o meu pai. Eu virei para o meu pai e falei: pai, o Gabeira está fazendo o máximo para perder. Ele está fazendo o máximo, ele está falando coisas incríveis aqui, que ele vai perder a eleição. E ele está mandando muito bem, porque ele é parlamentar. Parlamentar é um cara muito bom de destruir as coisas, de fazer CPI. Completamente diferente de sentar na prefeitura. Completamente outra coisa. E é muito mais relaxado ser parlamentar do que sentar lá na cadeira de governador. Então, eu espero que o Marcelo ganhe, mas não desejo isso para ele. Deixa eu descomprimir um pouco aqui a nossa angústia. Estou realmente muito feliz de você ter aceito e a generosidade com quem tem desdobrado, mas eu queria ainda olhar o teu ponto de vista sobre enfim, até que ponto a nossa produção cultural no Brasil também está sendo afetado por essa divisão odienta, né? Por essa guerra entre uma dita esquerda e essa extrema-direita que o Bolsonaro representa. Você deve estar acompanhando aí a confusão de cantores sertanejos e não sei o quê. E essa Anitta tem sido extraordinária, sabe? A Anitta tem dado uma contribuição, chamou a meninada para se inscrever, para votar. Foi impressionante o efeito. E agora meteu o dedo nessa ferida, o Brasil está olhando essa podridão geral. Mas, assim, sob esse ponto de vista, né? O Brasil está vivendo também um problema grave no fomento da cultura, na satanização
do fomento que o mundo inteiro faz. Eu vejo aqui o exemplo, cito muito nesse meu programa aqui, a Coreia explodiu em produção audiovisual, em games, etc., tudo com o Estado fomentando. E no Brasil, tudo isso virou uma coisa cretina, sob suspeita. Tem 2 países no mundo, para falar de cinema, tem 2 países no mundo que fazem cinema sem apoio do Estado. Um é os Estados Unidos e o outro é a Índia. Todas as outras, os outros países têm fomento estatal. Nos Estados Unidos, ainda assim tem fomento. Por exemplo, eu fui filmar lá o Robocop, um filme de $150 milhões, filmamos em Toronto. Tem 30% de dinheiro de incentivo para você filmar em Toronto, 25%. Se filmar em North Carolina, o cara te dá um cheque de 25% do valor do seu filme. Tem incentivo aqui também nos Estados Unidos. Claro. É bastante difícil. Para filme gigante, para filme de estúdio, tem incentivo. Estou falando para o pequeno filme artista, não. Eu acho que o Brasil está perdendo. O Brasil tem uma geração de, para falar de cinema, tem uma geração de grandes cineastas, todos convivendo na mesma época, com diferentes idades, mas tem muito cineasta brasileiro bom, diretores bons. Walter Salles, Fernando Meirelles, Karim, Andrucha, tem um monte de diretor brasileiro bom, que sabe fazer filme e sabe fazer televisão super bem. Imagino que seja a mesma coisa no teatro, que tenha uma quantidade de criadores. Eu com o Bolsonaro, houve a descapitalização da cultura. Não tem apoio. O Kleber Mendonça, por exemplo, que é um grande cineasta, ele tinha que fazer muito mais filme que ele faz. Ele tinha que ser mais fácil fazer o filme. É muito difícil fazer o filme, porque eu quero ver o filme do cara. Mesmo que ele não esteja a fim de fazer filme nos Estados Unidos para os Estados Unidos, o cara tem um ponto de vista. O cara consegue botar na tela um troço que tem um valor cultural, que tem um pensamento sobre o assunto que ele está abordando. Mesma coisa vale para Karim, vale para Walter Salles, vale para Fernando. E não tendo financiamento para esse tipo de projeto, não tendo dinheiro e recursos, e também para os inúmeros outros cineastas que estão surgindo, que eu nem sei quem são, podem ser até mais talentosos do que todos que eu falei aqui, né? Dá uma olhadinha no Halder Gomes, é um outro gênero, é um humor cearense meio escrachado, mas é um cara que sabe fazer filme. Sabe quem é, na minha opinião, um dos maiores cineastas da história do Brasil? Sim. Renato Aragão. Renato, sem dúvida. Didi, gênio. É de Sobral. Meu gênio. Conterrâneo e amigo. Conterrâneo de Sobral. É um gênio do cinema. Então, não tem nada. Eu vou olhar agora que você me indicou. Halder Gomes. Halder Gomes. Ele fez o Cine Hollywood. Cine Hollywood, eu já ouvi falar. É uma coisa leve, é uma comédia, muito esse humor cearense escrachado, mas é muito doce. E ele tem uma pegada bem legal também. O pessoal, tem muita gente boa na televisão. Sim. Muita gente boa na TV, Gregório e todos aqueles movimentos que teve de YouTube, de coisa. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é fenomenal. Muito talento para o Brasil para pouco dinheiro. Isso. Na minha opinião. Né? É uma perda para o Brasil. Agora, quando a gente fala cultura, eu gosto de entender cultura lato sensu. Cultura, para mim, não é um filme, é uma pintura. Cultura são os hábitos, inclui também os hábitos e costumes de um país, a língua sem dúvida, país, etc. E eu acho que a cultura brasileira, nesse lato sensu, está indo para um caminho que eu digo que eu não curto o caminho. Mas quem sou eu para dizer o que a cultura vai virar? Não tenho esse poder e posso estar errado. Mas eu, pessoalmente, não curto. Eu sinto a mesma angústia. Sinto a mesma angústia. Acho que a música brasileira, por exemplo, apesar de grandes talentos que existem, quem que vai substituir?
Quem que é igual ao Caetano Veloso que está surgindo? Quem que é igual ao Chico Buarque, ao Gilberto Gil? Quem que é cadê o Tom Jobim de hoje em dia? Cadê João Gilberto? Cadê? Eu vejo uma certa decadência, para colocar assim, cultural no Brasil. E, em parte, eu acho que em grande parte, por falta de financiamento. Mas tem também a ver com a influência de certos grupos sociais no público. Né? Quando você tem... Eu temo muito... Não tenho nada contra a liberdade religiosa, não, mas eu temo muito que o Estado brasileiro vire um Estado evangélico. E o Supremo Tribunal Federal comece a ficar evangelizado, como aqui nos Estados Unidos o Supremo Tribunal Federal agora é basicamente cristão. Então, por exemplo, na questão do aborto, que é uma questão de muito tempo nos Estados Unidos, em que o governo federal reconhecia certos direitos das mulheres escolherem, né, fazerem escolhas sobre abortar ou não, dependendo do prazo, etc., etc., mas com qualificações, mas havia isso, garantido na Constituição Federal. Agora, a Suprema Corte Americana vai revogar isso, um negócio que está na Constituição há, sei lá, 40 anos, com votos religiosos. E eu tenho medo disso. No Brasil, eu acho que o que protege a gente da religião é o mecanismo. A safadeza é mais poderosa. Aí não deixa o Estado tomado pela religião. Deixa eu te agradecer muito, muito mesmo. É muito especial um cara da tua altura ter tido a paciência, o saco e a gentileza de ter essa conversa tão interessante para nós. O que é que vem por aí de novos projetos para eu te dar boa noite? Boa tarde aí em Los Angeles, boa noite aqui em São Paulo. O que é que vem por aí de projeto novo? Estou escrevendo mais do que estou filmando. Está escrevendo mais do que filmando. Mas eu e meu sócio, Marcos Prado, estamos organizando aí conectando o Brasil com os Estados Unidos para fazer uma série de séries regularmente em português para distribuição no mercado internacional. Beleza. E já distribuídas, inclusive, no mercado internacional. Eu estou mirando nisso porque eu estou com saudade de filmar em português. Que bom, que bom. Bom, gente boa do Brasil, esse é José Padilha, um dos gênios da raça. Né? Um abraço, muito obrigado, se cuida. E, olha, nós temos muito orgulho de você. Nem tudo está perdido, pelo contrário, nós vamos virar esse jogo. Vou me contaminar com o seu otimismo aí.